Iniciou, né? Então, mais uma vez, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre na verdade, continuar, né, sobre o processo de tratamento, né, de efluente, né, que está aí, que é um dos assuntos, né, da disciplina gerenciamento de efluente industrial. Ok? Então, vocês podem interromper, podem perguntar, podem ficar à vontade, tá bom? É uma aula que, teoricamente, é um pouco curta, né? Porque a gente já falou de alguns pontos, né? Eu vou apenas mostrar o slide como forma de informação e conhecimento, né? Porque nós já trabalhamos um pouquinho na aula anterior sobre alguns conceitos. Mas qualquer coisa vocês perguntem e fiquem à vontade, tá? Então, aí o processo de tratamento, chamando parte 1, né, que nós teríamos os outros processos aí, as outras aulas, né? Seria a continuidade aí do processo de tratamento, tá? Que eu dividi aí em várias aulas justamente para facilitar o entendimento e o contexto. Eu tentei destrinchar, assim, da melhor forma possível para a gente entender. Eu trouxe também bastante imagem, né, que vai dar uma ajuda aí para a gente no entendimento, tá bom? Então, aí a gente vai encerrar o nosso módulo hoje, tá? E aí, apesar de tudo, né, gente, que a gente deixou de ver algumas partes, a gente ainda avançou bastante, porque a gente já está no slide 11, né? Então, de certa forma, a gente viu bastante coisa. Então, aqui, gente, eu trouxe um layout, né? Similar à da outra aula, né? Da aula que eu postei hoje, de um sistema de tratamento de efluente, tá? Se vocês pesquisarem, né, esses desenhos, né, esses layouts aí na internet, vocês vão encontrar bastante modelos aí. Por quê? Por causa que vocês sabem que a produção de efluente ou a planta da indústria são diversas, né? Pode ser uma planta de indústria de, digamos, de um matadouro, de uma fábrica de açaí, de uma fábrica, digamos, de tinta. Então, é uma diversidade de indústria, de plantas, né, que produz efluente. E vai depender, claro, do tipo da indústria, né? Aí eu trouxe uma aqui, assim como na outra passada, na aula passada, é um sistema, digamos, meio que, digamos, convencional. Claro que cada tipo de indústria vai ter seu desenho, mas geralmente vai ter alguns componentes, tá? Por exemplo, aqui nós temos a entrada do esgoto, né, numa planta, né, no sistema de tratamento. Esse esgoto aí é o efluente. A gente fala às vezes de afluente, porque ele está entrando no esgoto, né? O efluente é quando ele sai, né? É como se tivesse saindo a água residuária lá do cano, lá do emissário, entrando na estação de tratamento. Ou é o afluente, porque está entrando no sistema. Aí nós vamos ter as unidades, né, que fazem, digamos, parte do tratamento preliminar, que a gente vai falar. Na aula passada eu já destrinchei lá os tipos de tratamento, os tipos de contaminantes, tá? A gente vai falar novamente aqui de forma mais dinâmica, né? Já tendo visto que está bem destrinchado já na outra aula. E aí nós temos o tratamento preliminar aqui, ó. Aí já tem várias unidades aqui, por exemplo, a grade, né? Aí uma caixa de areia, pode ser uma caixa de gordura, né? Um desarenador, que a gente vai falar depois. E aí essa é a parte inicial aí, ó, que retém o material físico, por exemplo. Areia, gordura, né? Aí depois ele passa por uma outra fase, chamada de tratamento primário. E aí já vai ter um outro processo de tratamento que podem ser decantador, né, tanques, e outros modelos, digamos assim, de unidade. Pode ser formato cilindro, quadrado, uma lagoa, né? Então ele pode estar aí também num universo aí de tratamento. De forma geral, gente, que provavelmente todo o processo de tratamento vai ter que ter o preliminar. Pode ser que eu passe do preliminar para o terciário,
né? Ou preliminar, primário, secundário, e seguir uma ordem, tá? Então, aí nós temos o primário, secundário, e aí tem outras fases aqui, tá? Até esse material ser tratado e ele ser devolvido aí para o corpo receptor, seguindo aqueles parâmetros, né, que a gente viu lá no CONAMA. Eu falo CONAMA, mas pode ter uma legislação estadual, uma legislação municipal, mas vou falar CONAMA porque é o federal. Porque se eu falar estado, vou estar me restringindo ao estado do Pará. Se eu falar município, eu posso estar me restringindo a Abaetetuba, que não é o caso, né? A gente tem que saber de forma geral para a gente poder ter entendimento. Nesse caso aqui, a devolução da água tratada por rio tem que seguir no mínimo os parâmetros do CONAMA. Qual CONAMA, principalmente? O 357 de 2005, a gente já mandou para vocês, né? Dá uma olhadinha. E o 430 de 2011, aonde ele trata dos parâmetros mínimo e máximo, no caso, para ser lançado aí no corpo receptor. Então, é nesse lançamento aqui que nós temos que olhar a legislação, ou seja, tratar a água, que ela vai passar, digamos aqui, por todas essas fases, né? E aí eu preciso do parâmetro para ser lançado. Eu vou lá pegar meu turbidímetro, vou verificar se a turbidez está ok, se a temperatura está ok. Eu vou fazer meu ensaio lá de jar teste, lá meus 100 ensaios lá para me ver qual é a quantidade por exemplo, de sulfato de alumínio que eu vou precisar usar para justamente fazer o tratamento. Eu vou fazer lá um cálculo da viabilidade econômica. Eu vou usar sulfato de alumínio, vou usar cloreto de ferro, ou seja, qual tipo de coagulante, de floculante, de corretivos que eu preciso, né, justamente para me lançar essa água, devolver nessa água já tratada no sistema. Quem vai fazer isso? Vai ser o técnico do meio ambiente, ele está sendo habilitado para ser o gestor desse processo, tá ok? É claro que após o tratamento pode ser que sobra algum material, geralmente o lodo, né? O limo, né? Que a gente conhece talvez o limo, né? Mas o lodo que aparece já lá no final do tratamento ou até intermediário, e aí eu também tenho que dar um tratamento nele. O que eu vou fazer com esse lodo? Geralmente eu vou, digamos assim, eu vou tirar a água, né? Eu vou compactar ele e vou também ou secar e lançar lá no corpo, no aterro sanitário ou outro destinos aí adequado aí, que conforme a viabilidade, o estudo, para mim poder dar destino no material. Porque tem indústria que produz muito material, muito lodo, né? Então eu tenho que fazer o manejo correto dele. Aí tem outro aqui embaixo, ó, toda, digamos, essa continuidade desse tratamento. Porque, gente, o tratamento, ele vai até o tratamento terciário. Na literatura, ela não fala diretamente o que ela vai fazer com o lodo, mas o lodo é um outro processo de tratamento, que eu preciso também dar um destino nele, tá ok? Aí vocês vejam a quantidade de informação que eu vou destrinchar aí na próxima aula, né? Nos próximos módulos que eu deveria destrinchar hoje, a gente vai destrinchar um pouquinho o tratamento preliminar, como ele funciona, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Aqui, novamente, eu estou repetindo, né? Essa aula que já foi dada já aula passada, que seria os níveis de tratamento de efluente. Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho aí? Que aqui no lado está numa construção. Vocês estão ouvindo esse barulho? Está atrapalhando vocês? Ou Não, não? professor. Não, professor. Vocês estão ouvindo esse barulho? É uma construção aqui, eu não sei se está atrapalhando. Se tiver, vocês me avisam que eu vou dar um jeito de colocar um fone aqui, tá? Então, gente, nós temos os níveis de tratamento que eu destrinchei um pouquinho na aula anterior, né? Mas ela basicamente ela é composta por tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. Esse negócio aqui eu gosto muito de cair na prova, em qualquer prova de concurso. Aí quem faz parte da fase preliminar? Aí aquela parte que retém sólidos, que seria a peneira, né? Retém areia, retém gordura, que seria lá as caixas, né? Então, esse material inicial para reter esse resíduo, aí ele fala de preliminar. O primário, digamos assim, ele já retém, ele já cuida daquele material mais que passa pela essa peneira, que passa pela essa grade, que passa pela essa areia, que geralmente é aquele material, aquela matéria orgânica, a gente fala que está numa concentração em DBO. DBO seria a demanda, né, biológica de oxigênio, ou seja, pode ser que tenha muita matéria orgânica lá. E essa matéria orgânica,
uma grande parte das vezes, ela está meio visível, ela tá sedimentável lá no fundo ou sobrenadante. Porque ela passou, né, pelo esse primeiro tratamento, mas ela não foi possível reter tudo, né? Então ela passou com a água. Aí eu preciso, digamos, de algum tanque, por exemplo, de algum decantador, justamente para me tirar o excesso de areia que passou lá, que passou bem, digamos que passa a argila, a areia lá junto com a água, aí não deu para tirar. Eu preciso tirar, né? Que o DBO, ele pode ter lá algum tipo de material, um nutriente que pode prejudicar o corpo receptor. Então eu preciso de uma segunda fase. É claro que esse material, quando passa, por exemplo, se for lá, se eu tiver lá numa, digamos, num matadouro, né? Ou até mesmo numa empresa de açaí, por exemplo. Porque está passando lá um resíduo orgânico, né? Que eu posso tratar ele como numa lagoa, por exemplo. Ele não é tão, digamos, difícil de retirar. E aí eu posso usar esses decantadores. Aí tem uma série de modelos aí na literatura que a gente pode estar se apropriando dele. Aí, no caso, se eu não conseguir tirar ainda o material, porque, digamos, o nitrogênio na água, não dá para me enxergar ele, né? Ele está lá dissolvido lá na água. Eu não consigo tirar lá o material pesado, eu não consigo tirar de lá, digamos, cádmio, ferro. Aí eu já vou para um terceiro tratamento. Ou, por exemplo, eu não consigo tirar lá um material patogênico, um micro-organismo. Então, eu vou para uma outra fase de tratamento, que é o chamado secundário. Aí, aqui no lado, ele dá a listinha aí, mais ou menos, do que é possível tirar. Caso eu não consiga tirar esses materiais, seja um material muito específico, aí eu preciso de um equipamento mais avançado. Eu preciso, aí já tem, na literatura tem diversos materiais aí, que eu preciso usar, né, para mim poder tirar aí nutriente muito específico. Muito difícil da gente conseguir aí tá extraindo lá da água. Então eu preciso usar, por exemplo, uma osmose reversa, que é um equipamento, né, que tem várias membranas, justamente para filtrar tudinho. Ou eu vou usar um coagulante, um floculante, para me tirar ele, né? Então eu vou ter que fazer diversos tratamentos, tá? Mas é claro que nós temos aí uma infinidade de tipos que, infelizmente, a gente não vai conseguir falar aqui, né? É para vocês pesquisarem. Aí aqui, eu já falei também na aula passada, é em relação ao poluente, né? E qual é o tipo de tratamento que eu vou usar? Ah, eu quero tirar os materiais patogênicos da água. Patogênico que a gente sabe, aquele micro-organismo que causa doença, né? Como, por exemplo, se eu pensar em água, né? As cianobactérias, as cianotóxicas, que seriam as algas azuis, né? Aquele material que fica na água, porque teve muito nitrogênio, nutrientes, eles cresceram. Eu preciso matar isso, preciso tirar. Aí eu posso usar, digamos, os coliformes fecais, né? Aí eu vou usar o cloro para matar essa bactéria. Vou usar processo agora que estão usando muito, né? Ionização, radiação ultravioleta, justamente para eliminar aí essas impurezas e essa água ficar livre de patógenos. Assim como os outros também, tá? Os outros poluentes, né? Quais são mais ou menos o processo indicado para se tratar aí o efluente, tá? Então, aqui a gente vai iniciar agora os níveis de tratamento mais de forma detalhada, tá? Que seria o primeiro nível de tratamento conhecido como preliminar, conforme a gente colocou lá, né? Preliminar, primário, secundário e terciário. E a gente ainda tem uma terceira, que não está nessa lista, né? Mas a gente usa bastante, depende da indústria, que é o manejo do lodo. Então, basicamente, quem faz parte aí do tratamento preliminar é essa grade, né? Que às vezes a gente fala de peneira para ela, né? Uma caixa digamos, uma caixa de gordura, uma caixa para reter aí a areia, essa parte sólida, que alguns autores falam de desarenador. Por exemplo, na prova não vai cair caixa de areia, vai cair essa palavra aqui, desarenador. Tá? Então, que seria a função dela justamente para reter aí esse material mais sólido. Que a água vem,
às vezes essa caixa aqui tem uma separação justamente para quebrar um pouco a velocidade da água, para essa água decantar, para esse sólido decantar e a gente tirar de forma manual, forma mecânica, como a gente já vai ver. E também faz parte aí do tratamento preliminar um dispositivo chamado de medidor de vazão, porque ela vai para um próximo, essa seta aqui, ela vai para um próximo nível, que pode ser secundário, ou preliminar, ou até mesmo, de repente, terciário. Então, eu preciso dar uma freada nessa velocidade, justamente porque, digamos que ela vai lá para um tratamento de equalização. Então, eu preciso que esse resíduo, ou ele fique sobrenadante, ou ele fique lá decantado. Aí eu preciso ter esse medidor de vazão, que ele tem um outro nome. A literatura também não dá esse nome bonitinho, fácil, né? Ela chama de calha de Parcel, que é essa calha aqui, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá? Então, de forma geral, né, esse tratamento preliminar ele tem a finalidade de retirar sólidos grosseiros, ó. Claro, tem a peneira, tem a grade aqui, ó. Aí vocês percebem que tem os buraquinhos meio grandinhos, né? Então, ele está só retendo esse material maior. Então, os mecanismos, né, como a gente falou, essa grade, essa peneira, justamente quando ele chegar nessa caixa, a gente fala de caixa desarenadora, que é a caixa de areia, né? Para ela reter a areia aqui, ó. Tá bom? E aí tem essa que te falou, né? A medição de vazão. Tem vários modelos, né? Mas o usual é essa calha partial. A gente vai ver depois, tá? Não se preocupe aí com esse nome horrível. Vamos lá, tá? Então, ainda continuando ainda, como eu falei, que a gente vai detalhar, né, cada nível, né? Aí nós temos as grades, né? Aqui vai reter, né, o material mais grosso. Então, a finalidade, como a gente falou, é reter esse material e também até proteger alguns dispositivos, né? Como, por exemplo, uma bomba, para, digamos, essa bomba que vai estar levando esse efluente para outra unidade, de repente, não entre nela folha, galho, um material grosseiro que possa prejudicar. Então, também tem essa função de proteger lá algum equipamento, algum tubo, tá? E, obviamente, vai proteger as unidades subsequentes. E essa grade, ela tem vários modelos, vocês podem perceber aqui. Ela pode ser, tá, digamos assim, inclinada, perpendicular, aí ela pode ser de ferro, de alumínio, tá? Diferentes tamanho da grade, né? Do tamanho do material aqui, né? Para reter os sólidos, mas a própria norma, tem uma norma na BNT já dizendo um diâmetro mínimo aqui, justamente para ela reter todo o material. E aí vocês percebem que ele não é tão pequenino, né? Vai passar com certeza aqui areia, ainda alguma coisa. Por isso que ela está só nesse início do tratamento para reter esse material. Ok? Aqui novamente, né, a grade, aí já tem uma pessoa, né, tirando lá o excesso de material que ficou retido aqui, né? E aí, por exemplo, a gente fala que essa é uma retirada quando for a gente, né, o operador que for tirar, e é uma operação manual. Né? Digamos que não está retendo tanto resíduo assim, de repente. Aí vai dar lá para, em dois dias, a gente vai estar tirando esse material. Tá? A folha é o material mais grosso que não pode passar lá para o sistema, senão vai prejudicar as outras unidades, né? E aqui, uma, digamos, mecanizada, onde vai ter já um processo aqui automatizado, que hoje é a bola da vez, né? As tecnologias agora não estão tão caro, e aí ele retira esse material que vai ficando, vai se juntando aí, né? Vai ficando aí retido, ok? Então, nós temos os dois processos, mecânico, manual e mecanizado. Então, a função dessa grade, né, como a gente já tinha falado aqui, mas de forma detalhada mesmo, né, seria reter o material. Que material é esse? A pedra, galhos, resto de madeira, papel, todo aquele material maior, né, então ela tem essa função. E aí vai tirar esse material, é claro, né, ele não vai ser também depositado de qualquer jeito. Tem que ser tratado, pode ser reciclado, reutilizado, de repente, ou
mandar aí para aterro sanitário, para incineração, ou para alguma unidade de decomposição, né? Para, digamos, ser aproveitada de alguma forma, se for o caso. Aí contra essas peneiras também, né? Que seria, a peneira eu posso chamar ela de grade também, né? Porque é aquele primeiro processo que vai fazer aquela retenção do material, né? Aí pode ter de vários modelos aí, né? Um material parado lá que vai ficar só segurando lá o material para não passar, ou ele vai ter alguma forma rotativa, algum processo lá automatizado, tá? E aí é amplamente usado em quase todas as indústrias. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Mas ele não se restringe a isso, se restringe a muito mais aí, né? Seria a indústria de celulose, papel, de pano, de têxtil, né? Curtume, frigoríficos, matadores e outros, né? Digamos, a desvantagem, né? Todo o processo tem desvantagem, tá? Claro, né? E depende do tamanho dessa caixa, geralmente é uma caixa ou um material que não é tão pequeno, então a gente vai precisar de uma área, que às vezes isso daí é um problema, porque as indústrias ou aquela empresa não detém de tanta área, né, para ser usado, né, principalmente para tratar, né, o processo. E aí, se for um processo, uma geração de muito material, vai ter que ter um processo contínuo, né, ter uma frequência de limpeza. E aí pode ser que precise de alguma forma de limpar esse material, porque pode corroer por diversos processos. E aí a caixa de areia, né, que agora a gente já sabe esse outro nomezinho aí, que vamos ter que gravar esse outro nome, chamado de desarenador, tá? Então, geralmente o pessoal aí nas provas, por aí, não vai falar de caixa de areia, vai falar de desarenador, tá? Então, a função dela já é basicamente retirar ou reter aquela areia, aquele material que passou na peneira, passou na grade, aí ele ficou retido lá. Existe, tá, uma dimensão certinha, depende da quantidade de volume, direitinho, tá? É claro que essa areia ela vai ter que ficar decantada, sedimentada aqui no fundo, ó. Então, obviamente, ela vai ter que chegar aqui numa vazão e ela vai ter que sair numa altura maior, justamente para ela tentar manter aqui o máximo de areia, de argila aqui possível. Por exemplo, se for no matadouro, né? Ou no frigorífico, ou outro, que gera muita matéria orgânica, vai ter que ficar retido aqui, digamos, a quantidade de fezes, a quantidade de sangue, tá? Justamente para ele não entrar no outro sistema, senão pode ter um prejuízo. Mesmo sendo, digamos, uma lagoa, né? Uma lagoa de estabilização, há necessidade de reter o excesso, né? Senão o sistema ele vai demorar muito. E o desempenho dele, a eficiência dele vai cair drasticamente, né? Porque imagine lá, se eu não reter lá o sangue que está sendo lá produzido lá no frigorífico, se ele for todo para a lagoa, então a lagoa ela não vai conseguir, digamos, autodestruir, autodepurar aquele resíduo. Então, por isso a necessidade dessa caixa, desse desarenador, que, claro, vai depender essa dimensão aí da quantidade de efluente, tá? E aí, essa função dele tem essa função, digamos, de tranquilizar lá o efluente, ou seja, vai vir lá numa velocidade, né? Aí ele vai dar uma parada aí, ele vai tranquilizar aí o fluxo dessa água, vai reduzir esse escoamento, né? Justamente, aí, claro, vai depender aí da dimensão. E aí, nesse caso, só para lembrar, né, que não tem remoção aí digamos assim, de sólidos, de nutrientes aí na água, porque isso vai reter aquele material. Não vai dar para tirar, digamos, daí da água, nitrogênio, fósforo, potássio, porque ele está diluído aí. Então, obviamente que esse processo só vai segurar aí aqueles materiais maiores ainda, né? Que seria areia, argila. Aí, como eu falei de fezes, né? Vai segurar lá as fezes lá, digamos, do matadouro, ou de outro tipo de processo. Então, a finalidade dele também é diminuir a abrasão e obstrução, né, de equipamento, ou seja, de corrosão, né, ou criar uma crosta lá no material, né? Então, ele também tem essa função de já reter esse material maior, né? Justamente para não prejudicar aí os equipamentos, né? Então, vamos lá, né? Ainda continua aqui o desarenador.
Aí tem aí uma dimensão, né, que a NBR coloca, que é a velocidade, justamente para ele ter esse tempo de sedimentar, né? Esse material lá no fundo para poder ser retirado de forma mecânica ou forma manual lá. Aí ele fala que leva as partículas. Também isso vai evitar algum tipo de odor, porque ele não vai, digamos, degradar naquele ambiente, tá? Ele só vai reter o material. E aí, logo em seguida, a gente vai ter que tirar esse material justamente para ele não entrar em decomposição, não entrar em processo de oxidação, né? Porque senão pode gerar odor e aí pode atrapalhar aí toda a operação ou toda aquela região que vive no entorno. Aí há diversos modelos, né? Pode ser caixas circulares, né? Porque no caso o indicado seria a caixa circular justamente para ele ter a maior fluxo dentro do sistema, né? Porque se tiver lá o formato quadrado, de quadrado, né? De paralelepípedo, né? Ele pode bater nas beiradas e aí não surtir o efeito desejado, tá? Mas a gente observa mais que a dimensão lá é realmente em formato de retângulo, né? Ou seja, de paralelepípedo. Então, os processos de limpeza também eles seguem aí, no caso, esse formato manual e mecânico, só que vai variar a quantidade de resíduo, né, que vai ser produzido, tá? E aí ele apresenta também algumas desvantagens e vantagens. E aqui outros modelos, digamos, desse desarenador dessa caixa, que, como eu falei, né, ela pode ter lá um anteparo ou algum designer, justamente para quebrar a velocidade que está vindo essa água, esse efluente, e aí fazer o processo de sedimentação. Pode ser um tamanho mais comprido, mais profundo, vai depender da quantidade de efluentes que vai entrar no sistema. Aí tem aqui as dimensões, tem os modelos aqui, ó. Por isso que é uma desvantagem, porque precisa de uma área maior. Claro que quanto maior essa caixa, mais eu vou ter uma garantia de reter esses materiais sólidos que vai entrar no sistema. Porque imagine que no sistema entre muita areia, no processo subsequente, né, no processo primário e secundário. E aí, entrando muita areia, vai ter todo o prejuízo, porque lá que eu vou ter as bombas, lá que eu vou colocar os coagulantes, floculantes, né? Então, eu vou ter um custo maior. Então, é isso que tem esse planejamento, esse contraponto, digamos assim, de viabilidade, né? É claro que a gente não vai se preocupar em fazer a dimensão de tamanho de caixa disso, porque o nosso objetivo é conhecer, né? E a gente vai auxiliar lá o engenheiro para ele fazer o dimensionamento correto, o cálculo correto lá da quantidade de material que entra e o tamanho mais desejável aí, de acordo com o espaço que é disponível lá para o planejamento. E aí também temos a caixa de gordura, também temos essa caixa de gordura doméstica em casa, né? Eu trouxe até um modelinho aqui, que a gente pode estar usando em casa, né? Logo após a liberação do resíduo da pia, eu posso ter uma caixa de gordura justamente para mim, digamos, separar o óleo, separar as gorduras, para não ir direto para o sistema aí, de esgoto, né, público, né? O ideal seria esse, né? Então, essa caixa de areia tem o objetivo também de evitar a obstrução, porque eu vou reter lá, digamos, gordura ou algum tipo de resíduo, ele não vai ser lançado direto para o sistema ou direto para o esgoto. E usado também no esgoto doméstico, por exemplo, essa caixa de gordura ela é recomendada para um frigorífico ou para um matadouro, porque justamente ele vai reter aqui uma quantidade enorme, por exemplo, de sangue, que tem gordura, né? Tem um plasma lá. Então, isso vai ajudar que esse material fique retido logo aqui, a gente vai retirar e vai evitar dele seguir lá para, digamos, para a lagoa de estabilização. E aí, usado aí de forma domiciliar, coletiva, em tanques aerados, flotadores, ou seja, tanques de lagoa de estabilização aerada, onde vai ter aerador, então aí ela vai, digamos,
com menos material orgânico, ela vai ter lá uma eficiência maior, tá? Então, basicamente, a função dessa gordura, além da gordura, ela pode também reter óleos, graxas, depende lá da indústria, né? Então, ela tem aí uma finalidade imensa aí de aplicação. Geralmente, a dimensão dela não é tão grande, mas a eficiência dela ajuda muito no processo de tratamento, porque ela retém aí uma quantidade de resíduos que é de difícil tratamento, né? Por exemplo, se eu estou lançando lá um óleo, uma graxa lá para administração de tratamento, uma lagoa de estabilização não vai dar conta. Eu vou ter que ter um tratamento terciário, mais avançado, porque é um material mais tóxico, mais difícil de remoção. Ok? Aí eu ampliei mais ela, só para a gente dar uma olhadinha, né? Na caixa de gordura, que ela é muito simples, ela tem a entrada aí do esgoto, eu chamei aqui da pia, né? Tem uma tampa, é claro, de proteção, e aí a saída dela. E o detalhe é que ela tem essa rampa, digamos aqui, essa divisória, ó. Aqui é a divisória, justamente porque o material mais denso, né, vai ficar sobrenadando aqui, vai ficar na superfície, e a água, né, ela vai ser lançada aí para a rede pública ou para o processo de tratamento. Então, ela é uma dimensão muito simples, né? Muitas das vezes pode estar implementando na nossa própria residência, tá? Na verdade, é só ter aqui um anteparozinho aqui. Se vocês verem a fossa séptica, ela é esse mesmo desenho, só que a fossa séptica ela é dividida no meio, né? Então, aqui ela dividiu mais no ladinho aqui, justamente para manter, para segurar a maior quantidade de resíduo possível. E a coleta pode ser manual, pode ser de diferentes formas, ok? E aí o medidor de vazão, né? Aquele terceiro componente lá, né? Que nós temos lá no tratamento preliminar. Se vocês estão lembrados, no primeiro desenhinho lá, né? Seria lá o primeiro lá que seria a grade ou aquela peneira, seguida de um desarenador, uma caixa de areia ou uma caixa de gordura, ou todos, se for o caso, e finalizando lá, digamos, de repente nesse modelo aí, nesse desenho, né, não significa que vai ser só esse desenho, pode ser que esse medidor de vazão ele possa estar no início logo da estação, mas de forma que ele faz parte lá do tratamento preliminar, tá? Que esse nome aqui, horrível, né, porque é uma invenção, digamos, americana nesse cara aí. Aí o pessoal aí de prova, né, gosta de colocar esse nome, Calha Partial. Eu acho que esse é o nome. É o nome em inglês aí, né? Mas nada, na verdade, é um medidor de vazão. Aí tem lá um modelo, né, já está bem consolidado aí pela literatura, que na verdade ele nos ajuda a fazer a leitura logo direta da minha vazão. Porque imagine a água está entrando lá no sistema, né? Eu preciso, digamos, anotar todo dia a vazão. Ou seja, a velocidade que essa água está entrando lá no meu sistema, ou desse efluente. Como é que eu vou saber a quantidade de efluente entrando no sistema? Medindo isso aqui, ó, a vazão. E essa calha, esse medidor, ele é muito simples. Claro que o mais difícil vai ser dimensionar ele. Ó. Essa imagem aqui de baixo. Ó. Tem, digamos assim, uma parte mais larga, onde está entrando, né? O fluxo da água. Aí tem uma garganta, digamos assim, né? Que é uma parte menorzinha. E a saída pode ser também maior, né? Justamente porque vai entrar e aquilo, nesse espaçozinho aqui, ó, vai se ler aí a vazão. Ou seja, uma réguazinha, ó, esse modelo aqui de cima. Cada, digamos, pontinho desse aqui, né, pontinho, um tracinho desse aqui, ó, ele vai estar dizendo, se a água passar essa altura aqui, é 10 metros por segundo, por exemplo. Se passar no tracinho mais de cima é 20. Ou seja, eu leio visualmente logo, vou olhar lá, olha, está passando água aqui. Qual é a vazão? Tanto. Então, eu já tenho essa informação logo direto. Aí eu já sei a quantidade de efluente que está entrando. Aí, com isso, eu vou dizer, olha, eu preciso de tanto de coagulante, de tanto de floculante, eu não sei do que, porque na minha estação tem tanto de água. Eu estou falando água, mas é o efluente, a água misturada lá com resíduo. Então, eu já faço a leitura logo. Eu já resolvo esse problema dos meus cálculos lá na frente. Tá? Então, esse medidor de vazão, que agora a gente vai falar de calha partial, quem souber inglês aí já lê direitinho lá, tá? Então, a função dele é medir a velocidade da água, né? Que a gente fala de vazão, né? O que é vazão? É massa vezes volume. Se alguém não tiver lembrado aí, né?
massa, né, que seria, digamos, a concentração, e a quantidade, o tamanho, que é o volume, né, que seria a vazão. Então, ele vai medir esse líquido que está fluindo, aí nesse caso, por gravidade, porque ele está vindo lá, não tem nenhuma bomba. Se tiver uma bomba jogando, aí eu já vou ter mais. Eu posso até dimensionar a minha calha Paschen, mas aí já vai ser um outro dimensionamento. Porque eu estou pensando essa calha Paschen aqui para a água natural que está entrando, para aquela velocidade normal, digamos assim, ela está vindo por gravidade. E aí ela também vai dar aí uma informação para a gente. Eu posso também fazer cálculo aí, dizer quanto eu posso ter de sólidos, digamos, misturado na água, de sólido suspenso. Né? Aí, nesse caso, eu posso definir lá a quantidade de carga que eu tenho. Tá? Tudo isso é umas continhas, tá, gente? E aí, a medição é muito fácil. Como eu falei, eu vejo a altura desse líquido aqui, ó, né? Conforme esse tracinho que eu falei aqui. Ó. A altura do tracinho já vai me dar o meu número, né? Minha vazão direta. A gente só precisa entender, né, que é carga, aquela história aí, que seria, na verdade, a concentração do resíduo que eu tenho lá, né? Para mim poder dimensionar a quantidade de material que eu preciso estar colocando lá na minha estação. Mas é muito tranquilo isso aqui, tá, gente? Eu imagino, se vocês já saberem esse entendimento aí de como funciona, já está um bom caminho. Tem aplicativos que já vai dar para a gente informação. Eu preciso colocar lá a vazão, e aí ele já vai dizer basicamente qual é a minha carga que eu tenho, qual é a minha concentração, que a concentração é o DBO, né? Do que eu tenho lá no meu lá da minha estação, que passou, né, lá nesse material, que reteu lá na peneira, e aí eu sei mais ou menos a concentração que eu tenho lá na minha estação. Tá? Que vocês podem perceber que é bem simples, né? No caso aqui, a calha Paschen vai ajudar bastante, que eu já vou ler direto. A questão é dimensionar certinho para mim ter a leitura. Mas se caso eu tiver dificuldade de fazer isso de cimento, no caso aqui, foi dimensionado, construído. Tá? Então, deixa eu ver aqui. A leitura deve estar por aqui, tá? Aquela réguazinha, tá bom? Então, ele está construído de cimento. Olha aí, ó. Tem esse estrangulamento aqui. A água, o resíduo está entrando e está indo lá para dentro da estação. Aí, como eu falei, caso eu tenha dificuldade de mencionar, de fazer as contas, de ver o detalhe, eu posso comprar ela pronta já, ó, de PVC, e eu só vou pedir para alguém construir para mim, ó, já no formato certinho. Olha aqui a minha régua de leitura. Né? Eu só preciso saber mais ou menos a quantidade de resíduo que eu vou entrar, que vai entrar no sistema, e aí eu vou comprar já a minha calha Paschen, essa calha aqui, que seria esse estrangulamento, que vai me dar essa leitura. Aí aqui tem as informações, né, de que é composto, digamos, essa calha. Tem os tirantes, né, que vai fixar ela aqui, né, geralmente de alumínio, né, fixar ela para ela não ter nenhum tipo de para não mexer, né, para ficar lá fixo, porque vai me dar informação direto. Aí vou ter essa escala graduada, ó. Aí nesse caso aqui é metro cúbico por hora, eu já vou ler direto, de acordo com a altura. E aí vai ter aqui os perfis de ancoragem, tá? Então, basicamente, a gente precisa entender que ela é uma medidor de vazão, que eu já leio direto essa informação na calha, ok? Ó, então foi muito simples, né? Encerramos por aqui. É como eu falei, né? Nós temos aí uns exercícios para a gente revisar o assunto, para a gente refletir, né? Por exemplo, aqui está perguntando, né, a medição do rio, né? E qual é o equipamento que são respectivamente. Aí tem a informação, a gente viu, calha Paschen, né? Aqui, ó. Aí nós temos outra aqui também. E tem mais algumas aqui também, só para a gente treinar, tá? Que seria as questões prováveis que vai cair lá no nosso caso alguém fique, que eu não quero que ninguém fique de recuperação, aí já vai se basear nesse exercício, tá? Então era isso, a gente agradece aí a participação de vocês. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida aqui nesse momento. Posso encerrar a gravação? Vou interromper aqui, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou interromper aqui a gravação, aí a gente continua aqui.